Agora que a gente finalizou, né, a classe endereço, a gente vai voltar aqui para a classe de fatura e eu acredito que nessa aula a gente já termine de fazer todas as anotações, né, de mapeamento dessa entidade. Então aqui o que ficou para trás são duas coisas. A primeira delas são os enums. A gente também precisa fazer uma anotação aqui, @enumerated, e o argumento que vem dentro dela pode ser uma string ou um ordinal. O que significa isso? Eu vou deixar como string, que é o que a gente vai utilizar no projeto. Aí eu preciso fazer a mesma coisa para esses três atributos. Lá no banco de dados, quando a gente for salvar essa entidade lá na tabela fatura, ele vai pegar o valor do enum e vai colocar no campo tipo. Exemplo, receita, ele vai colocar exatamente o que está escrito aqui. Então lá ele vai colocar como um string o valor desse campo lá no banco de dados, como receita ou despesa. Se fosse como ordinal, ele poderia colocar como 1 ou 2, por exemplo, e aí ele teria uma organização que o próprio JPA faria. Então, no banco de dados, ao invés da gente ver o tipo como receita lá cadastrado, a gente veria o tipo como 1, ou como 2, ou como 0. E isso fica muito complicado para poder fazer uma consulta para entender do que se trata esse valor lá dentro do banco de dados. Então, eu sempre trabalho com essa opção aqui, string. A não ser que você esteja trabalhando com um banco de dados legado, aí você poderia utilizar aquela outra opção. Até hoje, na minha experiência, ao longo do tempo que eu venho trabalhando com projetos reais, projetos para clientes, somente eu só utilizei essa opção como string até o momento, ok? Mas vale aí ficar registrado aqui a diferença entre um e outro. Agora, para concluir o mapeamento, esses três relacionamentos que a gente tem aqui, que são as FKs, né, as Foreign Keys, lá no banco de dados, a gente precisa também dizer para o JPA o que significa esse atributo lá no banco de dados. Então, aqui que significa que tem muitas, o many-to-one significa que tem muitas faturas para uma conta. E o mesmo é para convênio e o mesmo é para pessoa. E além disso, a gente precisa dizer qual é a coluna que faz referência lá no banco de dados, a FK, né? Então a gente anota também com outro, a gente faz uma outra anotação que é o join column e a gente dá o nome, né? O name aqui que está lá no banco de dados. Então a gente tem o conta ID lá, a gente tem o convênio ID e por fim a pessoa ID. A título de mapeamento e de anotações para essa classe fatura, a gente finalizou ela, tá? A gente não precisa fazer mais nada por enquanto.